Amém, Pai Senhor, irmãos. Vamos dar início a mais um discipulado, a mais um manual do discipulado que estamos a falar sobre o tema do batismo das águas, que é o capítulo número 10. E antes de iniciarmos, eu vou pedir ao irmão Isaac para iniciar com uma oração, para depois começarmos com o nosso estudo. Irmão Isaac. Obrigado, Pai, por mais uma vez que o Senhor nos cedeu estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para te adorar e louvar o Teu santo nome, Senhor. Oh, Santo Deus, dê-nos, Pai, a sabedoria que vem de Ti, Pai, o entendimento, Pai. Abre os nossos corações, Santo Deus. Estenda a Tua mão, Senhor, a cada um de nós, Pai. Abre todos os caminhos, Pai. Levanta a Tua igreja, Senhor. Oh, Santo Deus, para Ti nada é impossível, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Cuida do Teu povo, Senhor. Dê-nos o que nós precisamos, Senhor. O coração aberto, Senhor. Cheio da sabedoria que vem de Ti, Senhor. Oh, Senhor, colocamos, Pai, o irmão que vai nos transmitir a palavra, Senhor. Que seja ele a falar, mas sim vindo de Ti, Santo Deus. Dê-lhe conhecimento, Pai, e dê-nos entendimento, Pai. Tudo colocamos, Senhor, nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, os irmãos que se encontram pelo caminho, Santo Deus. Oh, para Ti, Pai, colocamos, Senhor, todas as coisas nas Tuas mãos. Em Teu nome, Pai, pedimos e agradecemos. Em nome de Santo Amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Isaac. Amém. Então, vamos dar continuidade à nossa lição número 10, que se encontra na página 71, para quem tiver o livro, página 71, que fala sobre o batismo nas águas. Amém. E os que estão online podem acompanhar também nos vossos ecrãs. O primeiro capítulo fala sobre o batismo no Novo Testamento. Neste novo capítulo e no próximo vamos analisar as duas cerimônias ou ordenanças que Jesus estabeleceu para que as igrejas as observassem. Amém? Então, neste capítulo, no capítulo 10 e no capítulo 11, nós vamos falar sobre dois costumes ou duas cerimônias que Jesus estabeleceu para nós como igreja. Amém? O facto de Jesus ter estabelecido o batismo nas águas como uma ordenança fica claro na grande comissão, como está registrado pelos evangelistas Mateus e Marcos. Também vamos abrir esses dois textos, Mateus 28, 19, e pode ser o irmão Alberto a abrir, e Marcos 16, 16, que pode ser o irmão Isaac a abrir. Mateus 28, 19, irmão Alberto, e Marcos 16, 16, irmão Isaac. Que eu creio que são textos já bem conhecidos, mas mesmo assim vão nos ajudar a perceber a necessidade deste assunto. Mateus 28, 19, quando tiver pode ler, irmão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Obrigado, irmão. Então nós vemos aí que fala que devemos de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é uma ordenança que Jesus deixou e Marcos 16, 16 fala então semelhantemente. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Obrigado, irmão Isaac. Então nós já vemos aí quem crer e for batizado. Né? É interessante porque nós vamos falar sobre esse aspecto também. Há pessoas que pensam que só podem ser salvas se forem batizadas. Mas aqui nós vemos que o batismo é a consequência da nossa fé em Deus. Né? E nós vamos já perceber porque é que Jesus o disse dessa maneira. Amém? A prática do batismo no Novo Testamento era realizada do seguinte modo. A pessoa batizada era imersa ou posta completamente dentro de água e em seguida retirada. Batismo por imersão é, portanto, o modo ou a forma pela qual o batismo era realizado no Novo Testamento. Amém? Chegamos a esta conclusão pelas seguintes razões. Primeiro ponto, a palavra grega batizo significa mergulhar, afundar, imergir algo na água. O segundo ponto, o sentido imergir é adequado e provavelmente exigido
para a palavra nos vários textos do Novo Testamento, onde ela é utilizada. Vamos abrir esses textos para perceber isso melhor. Marcos 1, 5 e 10. A irmã Benilde pode abrir Marcos 1, 5 e 10. O irmão Alberto pode abrir João 3, 23. E o irmão Isaac pode abrir Atos 8, 36 a 39. Marcos 1, 5, versículo 5 e versículo 10, a irmã Benilde. O irmão Alberto, João 3, 23. E o irmão Isaac, Atos 8, 36 a 39. E toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Amém? Amém. Então nós vemos aí que as pessoas eram imergidas, eram colocadas completamente dentro da água e depois saíam outra vez dessa água. João 3, 23, irmão Alberto. Ora, João batizava também em Enón, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Amém? Amém. Obrigado, irmão Alberto. O irmão Isaac, Atos 8, 36 a 39. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. O irmão Isaac está em Atos 8, 36. 36. 36. Sim. 36. Sim. 36. É aqui. Eu tinha ido de modo cá fora. Escolha. Não há problema. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o Enoco, eis que água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebentou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Amém. Obrigado, irmão Isaac. Ok, então nós vemos aí 3 textos que falam sobre a imersão, né? Sobre a pessoa ser colocada completamente de água. Porquê que nós achamos que isso é tão importante? Porque há igrejas que não fazem isso, né? Há igrejas que não colocam a pessoa completamente na água, né? E nós vamos ver na continuidade do texto que, do ponto de vista da Bíblia, não é o nosso ponto de vista, é o ponto de vista da Bíblia, isso não é correto, né? Porque para ser batizados tem que haver uma certa decisão, né? A primeira pessoa tem que crer e deve tomar essa decisão de ser batizada e depois ela deve ser colocada completamente na água. Porquê? Nós vamos já perceber a razão, ok? Terceiro ponto, a palavra batizar, usada na fórmula do Evangelho de Mateus, como nós lemos em 28, 19 e 20, significa literalmente mergulhar ou imergir. E o quarto ponto, o simbolismo da união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição parece exigir o batismo por imersão. E podemos ler Romanos 6, 3 a 4 e Colossenses 2, 12. Irmã Benilde pode abrir Romanos 6, 3 a 4 e o irmão Alberto pode preparar Colossenses 2, 12. Romanos 6, 3 a 4
e Colossenses 2, 12. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Obrigado, irmão Benito. Irmão Alberto, Colossenses 2, 12. Nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Amém. Obrigado, irmão Alberto. Então nós percebemos aqui nestes textos que o batismo é colocar-nos completamente na água ou imergir completamente na água não é somente um simbolismo, quer representar a morte de Jesus. Não é? Assim como Jesus foi colocado numa sepultura, assim no momento em que nós somos batizados, nós somos colocados nessa sepultura. Nós morremos, a nossa vida velha passou e eis que tudo se fez novo. Não é? Assim a palavra também nos diz. Quer dizer que a nossa velha vida fica simbolicamente naquela água e nós declaramos publicamente, por isso é que um batismo não é algo que se faz às escondidas, mas se faz sempre como grande festa, com muitos visitantes, com muitas pessoas presentes. Porquê? Porque a pessoa que está a ser batizada está a dizer: eu aceito que o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador e quero fazer isso público. Eu quero que todos saibam. Não é? Por isso que o batismo tem esse simbolismo, mas representa a morte de Jesus. Assim como Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou, assim nós morremos para o mundo, morremos para a nossa vida antiga e ressuscitamos ao sair da água com uma nova vida. Não é esse o simbolismo que nós temos no batismo. Amém? Essa verdade é claramente simbolizada no batismo por imersão. Quando o candidato ao batismo desce às águas, vemos nisso uma figura do sepultamento. Ao sair das águas, é uma figura da ressurreição com Cristo para se andar em novidade de vida. Amém? Segundo capítulo. Quem deve ser batizado? Quem é que deve ser batizado? Essa pergunta é... Ok? Todos aqueles que se arrependerem e crerem. Amém? Então vamos já ver se isso é aquilo que a Bíblia também nos diz. Amém? O Novo Testamento mostra em vários textos que somente os que fazem uma profissão de fé digna de crédito devem ser batizados. Ou seja, só aqueles que crerem em Cristo, dando disso provas razoáveis, devem ser batizados. A razão disso é que o batismo, que é um símbolo do início da vida cristã, deve ser ministrado apenas aos que de facto a iniciaram. O que é que isso quer dizer? Se nós tivermos um visitante que chega aqui pela primeira vez, nós não o devemos batizar. Porque ele primeiro deve de provar que de verdade é um cristão, é um seguidor de Cristo. Se deve dar um bom testemunho. Aí acho que fica já a questão, será que devemos de batizar crianças? Eu acho que não, porque as crianças não têm como dizer que creem em Cristo. Elas ainda vão ter que amadurecer para tomar essa decisão. Por isso nós vemos que há um certo conflito com outras religiões que o praticam. Não? A intenção não é prender as pessoas à igreja. A intenção é as pessoas tomarem a decisão e terem comunhão com Cristo. Para isso nós temos que tomar essa decisão individualmente. Deus que fez Lutero. Sim. Sim, claro que Lutero foi educado dessa maneira e claro que não, a igreja não foi reformada em um dia. Não? Muitas coisas melhoraram, mas claro que a palavra também é necessária ser analisada. Por isso nós temos que ter isso em mente. Não? Mesmo nós não damos idade para batizar ninguém. Não? Mas, por exemplo, quando uma criança ainda é muito jovem e queira ser batizada, nós devemos pensar duas vezes. Os pais têm que trabalhar com a criança, devem de ver de verdade se essa intenção é porque os amiguinhos já foram batizados ou porque quer alguma coisa. Né? Alguns só querem tomar a ceia, né? Porque querem comer pão uma vez por mês, né? Não sabem porquê, mas sabem se forem batizados vão comer pão.
essa não é a razão certa. Né? Devemos de ensinar às nossas crianças porque é que as pessoas são batizadas. E por isso, porque é necessário esse ensino, não é correto nós estarmos a batizar as crianças ainda num momento em que eles não têm raciocínio, né? Onde eles não podem tomar decisões próprias. Devemos abençoar as crianças. Jesus o também fez. Né? Jesus nunca mandou uma criança embora, por isso nós o fazemos, mas não achamos correto que seja certo batizar as crianças. Amém? Sim, não quer dizer que não, mas já se vê, digamos, a sua dedicação, a sua entrega, já se vê nisso, né? É o testemunho que elas já davam, por isso é que cada caso é o seu caso. Vemos adultos que talvez ainda não deviam ter sido batizados e vemos crianças que às vezes já teriam merecido ser batizados, não é? Porque isso depende da nossa entrega. E é por isso que o estudo também nos recomenda e a Bíblia nos recomenda também ter esse cuidado com o batismo. Porque se nós não estamos prontos para iniciar uma nova vida, se nós não estamos com a disposição de mudar a nossa vida, nós não devemos de ser batizados. Amém? Os exemplos dos que foram batizados, encontrados nas narrativas do Novo Testamento, sugerem exatamente que o batismo foi ministrado somente àqueles que fizeram tal profissão de fé digna de crédito. Na verdade, o texto do sermão de Pedro no dia de Pentecostes, que inclui a frase "Então os que aceitaram a palavra foram batizados", que está em Atos 2:41, mostra que o batismo foi ministrado aos que aceitaram a palavra. Só foram aqueles batizados que aceitaram a palavra, aqueles que de verdade converteram. Quer dizer que daqueles 3.000 que a Bíblia nos diz que foram aceitar Jesus e que foram batizados naquele dia, foram 3.000 que aceitaram de verdade. Amém? Estavam lá muito mais pessoas do que 3.000. Amém? O mesmo aconteceu com os novos convertidos em Samaria, que está em Atos 8:12. Da mesma forma, quando Pedro pregou aos gentios na casa de Cornélio, ele permitiu que fossem batizados aqueles que tinham ouvido a palavra e recebido o Espírito Santo, ou seja, os que tinham dado provas convincentes de uma obra interior de regeneração. E vamos ler esses textos em Atos 8:12. O irmão Isaac já pode preparar. E o irmão Benito pode preparar Atos 10, 44 a 48. Atos 8:10. Ao qual todos atendiam desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. Pode ler também o versículo 12, desculpa. De 11 e 12. O 12. O 12. Mas como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Amém. Obrigado, irmão Isaac. Então nós vemos aí que depois de Filipe pregar e as pessoas aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, eles foram então batizados. Atos 10, 44 a 48. E dizendo Pedro ainda estas palavras, que o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Obrigado, irmão Benito. Interessante aqui neste texto, nós muitas vezes, claro que aqui os gentios foram batizados, mas nós muitas vezes temos uma certa ordem. Né? Nós pensamos que Deus, primeiro aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, que é o Espírito Santo que nos convence, depois ao batismo nas águas e depois ao batismo no Espírito Santo. Né? Aqui nós vemos que a ordem foi diferente, né? Porque já
digamos, o contexto foi diferente. E acho que Deus fez essas coisas já com uma certa intenção. Porque quando Pedro foi ter com Cornélio, né, os judeus naquele tempo ainda queriam que Jesus só veio para eles. Né? Jesus só veio para os judeus. Era uma certa dificuldade que eles tinham de aceitar que os outros também podiam ser salvos. Né? Eles não tinham entendido aquilo que Jesus lhes tinha dito. De verdade, quando ele disse para ficarem em Jerusalém, depois ir à Judeia, depois a Samaria e depois aos confins da terra. O que é que isso queria dizer? Começar em casa, ir ao vosso vizinho, depois ao vosso inimigo e depois ao resto do mundo. Não é? E porque os judeus estavam todos já num acampamento fora da cidade de Jerusalém, Deus preparou já tudo e enviou Pedro ir ter com Cornélio. Não é? E para que Pedro não tivesse dúvida se os havia de batizar ou não, Deus batizou-os primeiro com o Espírito Santo. E então aí Pedro disse, se Deus já os batizou com o Espírito Santo, quem somos nós para recusar eles serem batizados com as águas? Não é? Se as águas praticamente só é o simbolismo daquilo que já tinha acontecido, que era eles aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Por isso é que este texto é muito interessante e muito importante. Mas nós percebemos que, de verdade, as pessoas que são batizadas são aquelas que já têm uma comunhão com Deus. Aqueles que já, de verdade, seguem a Cristo. Amém? O que vemos claramente nestes textos é que o batismo é ministrado àqueles que já receberam o Evangelho e confiaram em Cristo para serem salvos. Os autores do Novo Testamento escreveram debaixo do pressuposto de que todos os que eram batizados já tinham recebido a Cristo pessoalmente e experimentado a salvação. Amém? Podemos concluir que todos os que sinceramente se arrependem dos seus pecados e exercitam uma fé viva no Senhor Jesus são elegíveis para o batismo. Amém? Então, se nós vemos na igreja que há pessoas que estão de verdade entregues ao Senhor, que estão dispostos a mudar a sua vida, que estão nesse processo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, então estão também dispostos para ser batizados. E então nós devemos de fazer essa preparação, né? Que nós temos até esse costume de ter uma preparação para o batismo. Quer dizer que aquele que é batizado ainda tem que passar por uma escola para saber de verdade o que é que ele vai fazer. Quando toma essa decisão, ele deve saber aquilo que nós estamos a falar agora, né? O discipulado praticamente é isso que acontece nessa mesma escola para os que vão ser batizados. Às vezes temos falhado nessa área, mas é algo muito importante, né? Por isso é que também nós renovamos continuamente essa escola durante os cultos que nós temos e a escola dominical que nós temos. Amém? Mas é importante. Terceiro ponto, o propósito do batismo. O batismo nas águas não tem em si mesmo o poder para salvar. E esta frase, memorizem. Não é o batismo nas águas que vai salvar ninguém. Por isso, se alguém tiver mal, não é a solução para essa pessoa não vai ser o batismo. Não é? É como às vezes, né, um exemplo assim extremo, é quando às vezes é como aqueles casais que às vezes estão mal, né, estão em briga, e então a solução que eles pensam para salvar o casamento é ter uma criança. Mas isso não vai ajudar nada. Tem que primeiro pôr em ordem a sua briga. Né? E aqui, se alguém não estiver bem com Deus, se alguém não estiver de verdade entregue em Cristo, o batismo não vai fazer nada. Pelo contrário, vai trazer uma maldição. Podemos dizer que é uma maldição sobre a sua vida, porque essa pessoa vai tomar um passo que não estava preparado para tomar. E vai mentir perante todos os que estão presentes, né? Vai mentir perante a igreja, vai mentir perante Deus, porque vai dizer que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, vai dizer que está disposto a mudar a sua vida, mesmo que não esteja disposto a mudar a sua vida. Por isso, nós temos que preparar as pessoas que estão para ser batizadas. Amém? Católica, por exemplo, se uma criança nasce e morre sem ser batizada, eles não a enterram na terra que é para os outros, que se calhar estão cheios de pecados, mas pronto, eles têm um canto à parte para batizar, para enterrar essas crianças. Mas nesse aspecto é completamente antibíblico, porque não faz sentido nenhum. Nem faz sentido separar os mortos, porque os mortos, para onde eles forem, o que é terra, né? Da terra fomos formados, da terra voltaremos. O que ficar aqui não interessa. O que importa é a nossa alma e que esteja com o Senhor.
E os bebés, a maioria deles devem ir para o céu, né? Porque são inocentes. E os bebés mesmo pequenos são mesmo inocentes, né? Eles não têm escolha. E o batismo não é o que vai os impedir de serem salvos ou não. Porque eles automaticamente são salvos por causa da sua inocência. A partir da idade que começam a ter raciocínio, aí também as crianças já têm que começar a tomar as suas decisões. Não é? Quando eles sabem o que é o bem ou o mal, eles têm que tomar a escolha de fazer o bem e não o mal. Não é? Ok, mas isso é um outro assunto à parte. Mas é importante, não é? E aí nós vemos que há certas formas que não são certas. Não é bem? As pessoas são batizadas não para serem salvas, mas porque já estão salvas. Uma vez que só os salvos podem ser batizados, o batismo não tem como finalidade a salvação dos batizados. O ato de batismo é um testemunho público de que tal pessoa foi regenerada pela fé em Jesus Cristo. Amém? Fica claro que o batismo nas águas tem por intenção ser uma cerimónia pública, na qual os candidatos testemunham abertamente à comunidade que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E por isso é que os que estão a batizar as pessoas, não é? Os que estão a batizar os irmãos, os pastores costumam fazer perguntas. Há sempre aquele interrogatório, porque quem tiver com dúvidas e não souber responder essas perguntas, ou que não tiver com certeza daquilo que está a responder, é melhor não ser batizado. Não é? E é essa parte que é o testemunho que estamos a dar perante a igreja. Se nós dissermos, se o pastor pergunta se de verdade aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e nós dizemos que amém, ou dizemos que sim, ou dizemos glória, ou é igual que sair naquele momento, não é? Estamos a dizer isso perante Deus e perante a igreja. Amém? Então temos que estar também convictos do que estamos a fazer. Assim, pelo batismo, o crente dá testemunho de ter morrido para o mundo, estando pronto para ser sepultado e ressuscitado para uma nova vida em Cristo. Okay? Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador está morto para o mundo e no momento do batismo vai ser sepultado nas águas e ao sair das águas ressuscita e tem a sua vida nova, né, simbolicamente. Claro que não vai acontecer nada disso fisicamente naquele momento. O batismo não é somente um testemunho público da nossa fé em Jesus, mas também um compromisso de viver uma nova vida no poder do Cristo ressurreto. E essa parte é muito interessante e muito importante. O batismo não é só dizermos que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Não é só mostrar e ter uma festa que depois vamos ter um convívio. Não. O batismo é mostrar a Deus e mostrar à igreja, eu estou disposto a mudar a minha vida e eu quero viver uma vida para Cristo. É isso que nós estamos a dizer publicamente, à frente de todos os testemunhos que estão aí. E por isso é que até nós temos o costume de ter testemunhos que assinam o certificado com os que são batizados, porque responsabilizamos-nos por isso. Nós estamos, a verdade, a demonstrar à igreja a decisão que nós tomamos. Amém? Quarto ponto. O significado do batismo. 4.1. O batismo é o símbolo da identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, que nós já lemos em Romanos 6, 3-4. Assim como Jesus morreu, nós também morremos para o mundo e somos sepultados pelo batismo para que juntamente com ele venhamos a ressuscitar em novidade de vida. Amém? Vamos abrir Gálatas 2:20, a irmã Benilde pode abrir Gálatas 2:20, o irmão Alberto pode abrir Colossenses 3:3 e o irmão Isaac pode abrir Romanos 6:5 e eu vou abrir Colossenses 2:12, nós já lemos há bocado. Gálatas 2:20, irmã Benilde, Colossenses 3:13, irmão Alberto e Romanos 6:5, irmão Isaac. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Obrigado, irmã Abdilte. Este texto eu acho que é muito conhecido, mas é muito importante. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém?
Colossenses 3:3, irmão Alberto. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Amém? E quando a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, é porque Deus nos vê através do sacrifício de Jesus. Porque se Deus não visse Jesus em nós, se Deus não visse o agir de Cristo em nós, Ele via em nós o pecador. Mas através da graça e através do sacrifício de Jesus, Ele vê em nós uma pessoa que é redimida, uma pessoa que foi transformada. Nós, de verdade, não somos melhores por sermos salvos. Nós simplesmente conhecemos a verdade que foi pregada através de Jesus Cristo e continua a ser pregada através da sua palavra e o Espírito Santo de Deus agir em nós. Amém? Romanos 6:5, irmão Isaac. Porque se formos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Amém? Obrigado, irmão Isaac. Então, se formos plantados juntamente com a semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Quer dizer, se nós morremos como Cristo morreu, nós seremos ressuscitados como Cristo ressuscitou. E isto agora na área espiritual. Se nós deixarmos que Deus transforme a nossa vida, se nós morremos para o mundo, nós também vamos ressuscitar para Deus. Nós vamos ressuscitar e ter uma vida neste mundo que será diferente daquela que nós teríamos se não aceitássemos Jesus como Senhor e Salvador. 4.2. O batismo é o ato pelo qual confessamos a nossa fé em Jesus. Amém? Nós não somos salvos no batismo, mas no batismo nós dissemos que de verdade somos, aceitamos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, que nós cremos nisso. Amém? 4.3. O batismo representa obediência a Jesus, pois foi Ele quem o ordenou e nós desejamos obedecer-lhe. O batismo para o crente não é opcional, é uma questão de obediência. Nós não fazemos o batismo só por batizar, nós fazemos porque é um mandamento que Jesus nos deu, uma ordem que Jesus nos deu, então nós obedecemos a Cristo com o batismo. Amém? 4.4. O batismo é também o caminho para a bênção de Deus, pois é um ato através do qual Jesus opera na vida daquele que se submete a Ele, abençoando-o e confirmando-o na fé da palavra. Amém? Então, se nós somos batizados, nós recebemos essa bênção, as bênçãos que Deus tem para nós, porque nós estamos confirmando que de verdade queremos seguir a Ele. Então Deus também nos vai capacitar com aquilo que nós necessitamos a partir do momento. Por isso é que nós temos esse costume de dizer que a ordem é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ser batizados com o Espírito Santo. Né? Batismo nas águas, batismo, que muitas vezes dizemos batismo no fogo. Né? Porque é Deus que continuamente está nos capacitando. Ele vê o nosso propósito, Ele vê o nosso coração e nós o fazemos público através de todos os passos que nós damos na igreja. E Deus vai confirmando esse ministério que Ele colocou em nós com cada ação, com cada dom, com cada talento que Ele coloca em nós e com cada fruto que nós vamos dando através daquilo que tem colocado em nós. Amém? Então o batismo faz parte desse processo que nós devemos passar. Será que nós não vamos para o céu se não formos batizados? Não, isso é mentira. Porque aqueles que aceitam, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador na cama de morte e já não são batizados, vão para o céu sim. Se nós temos a chance de ser batizados, não devemos também de recusar, porque é uma ordem de Cristo. Mas não é necessariamente o batismo que nos vai levar para o céu. Okay? Isso nós temos de ter em mente. O batismo é importante, mas não é o batismo que nos salva. Se há alguma coisa que nesta lição nós aprendemos, é isso. Ok? Estamos a chegar já ao fim. E como sempre, tem que aparecer o painel a dizer que temos que atualizar o tablet. São várias as bênçãos que acompanham o batismo. É agradável para Deus, pelo que é sempre importante fazer aquilo que agrada a Deus. Identifica o crente com Cristo, aprofundando a sua vida espiritual. Pelo batismo, os salvos tornam-se membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Finalmente, Deus promete aos que foram batizados o dom do Espírito Santo. Amém? Vamos ler esses versículos.
Irmã Benilde, Mateus 3, 16 a 17. O irmão Alberto, Gálatas 3, 27. Desculpa. O irmão Isaac, Atos 2, 41 e 42. E depois o 47. E eu vou abrir Atos 2, 38. Mateus 3, 16 e 17, irmã Benilda. Irmão Alberto, Gálatas 3, 27. Irmão Isaac, Atos 2, 41 a 42. E depois o versículo 47. E eu vou ler Atos 2, 38. Amém? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então nós vemos aí a alegria que Deus tem de ver alguém a ser batizado. Claro que neste momento nós podíamos dizer, mas isso é porque é Jesus. Não. Deus se agrada com cada um de nós que declara que de verdade crê em Jesus Cristo, que crê que Ele é o nosso Senhor e Salvador e que o confessa perante todo o mundo. Não é? E imagino que deve haver uma grande festa no céu quando isso acontece. Não é só a festa aqui na terra, mas é também a alegria de Deus de verdade, uma pessoa estar convicta e pronta a entregar a sua vida completamente para o ministério que Deus tem para ele. Não é? E esse passo é demonstrado também através do batismo. Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Amém? Obrigado, irmão Alberto. Então, todos que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Quer dizer, todos que foram batizados foram cheios da presença de Deus em suas vidas. Amém? E são capacitados, são preparados por Ele. Atos 2, 41 e 42 e depois o 47, irmão Isaac. Disseste que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e apresentavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e de todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Então nós vemos que o batismo também é um acréscimo para a igreja. Por isso é que nós temos até esse costume, digamos assim. Não é que a Bíblia diga que aqueles que são ativos na igreja tenham que ser batizados. Não. É um mandamento de Cristo que todos devem ser batizados. Mas nós, como igreja, como Assembleia de Deus, reconhecemos a membresia de alguma pessoa ou de algum irmão através do batismo. Porque no batismo, essa pessoa publicamente declarou que quer de verdade seguir a Cristo. Então, a partir daí, tem acesso, digamos, a todas as regalias, né? Tem acesso, tem uma voz, digamos assim, na igreja, pode trabalhar nas áreas administrativas e também tem acesso à Santa Ceia, que é algo que, vamos falar na semana que vem, que é algo que só devem fazer aqueles que de verdade estão em comunhão com Cristo. Como nós lemos todos os meses, quando nós festejamos a ceia, que não deve ser algo que deve ser feito sem ordem, mas devem ser todos aqueles que estão em comunhão com Cristo e que de verdade o fazem porque querem mais uma vez demonstrar que estão seguindo a Cristo. Amém? Atos 2, 38, que eu vou ler, diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Ok? Então nós percebemos aqui que todos eles de verdade devem ser batizados e todos nós devemos ser batizados. Interessante, né? Um tema à parte, não é o que está aqui escrito, mas há muitas discussões sobre a forma do batismo. Não é?
Jesus mesmo disse que devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitos dizem, ou então criticam, porque é que Pedro aqui só menciona Jesus e o Espírito Santo e não fala do Pai. Mas nós temos que ter em mente que Pedro estava a falar com o povo de Israel. O povo de Israel conhecia o Pai. Não conhecia Jesus, nem conhecia o Espírito Santo. Eles só conheciam a pessoa do Pai, que era Yahvé. No Antigo Testamento nós vimos sempre Yahvé ou Jeová, em outras traduções. Então eles já conheciam a pessoa do Pai, mas não tinham conhecido ou reconhecido Jesus como Senhor e Salvador e não tinham recebido o Espírito Santo. Por isso é que Jesus diz que vocês ainda têm que ser batizados em nome de Jesus e recebereis o Espírito Santo. O que ele estava a dizer é, vocês já conheceis a Deus, agora falta conhecer a Deus por completo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Ok, esse era um acréscimo, porque às vezes vocês podem ser perguntados isso, principalmente aquelas, digamos, igrejas ou denominações que não creem na Trindade vão questionar esse ponto, porque também não creem que Jesus tenha dito que o batismo tenha que ser em nome dos três, né? Pronto, isso infelizmente vamos ter que passar por isso, mas nós estamos a aceitar. São sempre ditas as três trindades, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, sim. Nesta questão aqui, Pedro não usou o nome, por isso é que eu estava a explicar, Pedro não usou o nome do Pai, porque o povo de Israel já conhecia o Pai. Era o Pai, para eles, o Pai, né? Deus Pai, para eles é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? É o Deus dos seus antecedentes, é o Deus que eles já sempre queriam, mas eles ainda não tinham conhecido que o Messias também é Deus e que o Espírito Santo também é Deus, né? Eles até aquele ponto só queriam em um Deus, né? E que nós queremos também só em um Deus, mas não tinham conhecido as pessoas de Deus. Amém? Que Deus mesmo se apresentou, né? Sendo Pai. Quando Jesus foi batizado, ele estava lá em pessoa, Jesus estava lá em pessoa, e vimos o Espírito Santo em forma de uma pomba, e nós vemos Deus a falar do céu, né? Então nós vemos que as três pessoas de Deus estavam aí presentes, e depois Jesus mesmo diz, batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como o povo de Israel já conhecia o Pai, só faltava eles conhecerem também Jesus e o Espírito Santo. É onde estão os três. Então os três, sim, porque é um só Deus. Amém? Ok. Ainda bem que todos tomaram conta na aula da Trindade, não é? Ao concluirmos, podemos dizer que o batismo é uma proclamação poderosa de verdade do que Cristo fez, é uma palavra em forma de água, testificando da participação do crente na morte e a ressurreição de Cristo. É mais um símbolo do que um mero sinal, porque é um quadro vivo, pois é um quadro vivo da verdade que transmite. Amém? Então, nós batizamos as pessoas como símbolo da sua entrega a Cristo e a sua transformação que eles querem assumir através desse símbolo do batismo. Amém? É como se fosse uma palavra, uma declaração que eles tivessem dito no momento em que entram na água e saiam dessa água outra vez. Amém?